Paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Glória a Deus. Quero convidar você, junto comigo, ler um texto que traz muita esperança a nós. Nesse primeiro culto do ano, eu acho que vale a pena nós lembrarmos de algo que nos espera e que é um momento e algo que, quando foi lido a primeira vez, com certeza trouxe muita esperança. Como a palavra de Deus ela é viva e eficaz, eu creio que, sem dúvida, há de trazer esperança para nós também hoje. Está lá em Isaías, capítulo de número 11. Nós vamos ler o capítulo 11 e 12 inteiro. Eles são pequenos, mas é um texto que fala a respeito de quando Jesus viria. Está falando para o povo judeu, quando o Messias vier. E aí ele mistura duas coisas aqui importantes para nós. Ele fala a respeito de quando Jesus viria para redimir o seu povo, que Jesus já fez para nós, que estamos lendo o texto hoje, mas ele continua dizendo o que vai acontecer também, em consequência disso, da salvação e da remissão que o Messias vai fazer por todos nós. Então ele dá um salto passando de quando Jesus veio a primeira vez, que para nós já é passado, mas ele continua falando daquilo que vai acontecer, que para a gente também ainda é futuro. Vai ser o futuro, né? Que é quando Jesus vier com poder e grande glória. Então, olha que texto maravilhoso. Eu quero que enquanto eu leia esse texto, e você juntamente comigo, você faça uma imagem aí. Como se nós pudéssemos reproduzir na sua mente com um projetor o que o texto está falando aqui para nós nessa noite. Que é uma mensagem maravilhosa de esperança. Veja, versículo de número 1, capítulo de número 11 de Isaías. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e inteligência, de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará, veja essa imagem, e morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão, e a nédia, a ovelha, viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. Teria coragem de deixar o seu filho pequeno brincar com uma cobra? Mas naquele dia, isso será possível, sem que haja perigo. E já desmamado, olha só, criança de colo, meterá a mão na cova do basilisco, não se fará mal, nem dano algum, em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Muito conhecimento. E acontecerá naquele dia, que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Porque há de acontecer naquele dia, que o Senhor tornará a estender a mão, para adquirir outra vez os resíduos do seu povo, que restarem da Síria e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elão, e de Sinar, e de Ramate, e das ilhas do mar. E levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá, congregará desde os quatro confins da terra. E desterrar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão os filhos do oriente, em Edom e Moabe lançarão as mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão.
E o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e moverá a sua mão contra o rio com força do seu vento, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 correntes, que qualquer atravessará com calçados. E haverá caminho plano para os resíduos do seu povo que restarem da Síria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Olha só, e o que isso vai resultar no final de tudo isso? Depois de ver toda essa imagem, do capítulo 12 diz, 6 versículos apenas: e dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação, eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegria tiraste água das fontes da salvação, e direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Olha que maravilha, querido. Quando eu e você olhamos para aquilo que Jesus vai fazer, ou melhor, Ele fez no passado e prometeu no futuro, que é esses pastos verdejantes, essas águas tranquilas, Ele, como nosso bom pastor, prometeu para nós isso, que um filho que mama no peito ainda, ou desmamado, como o texto diz, vai poder brincar até com as cobras, e não haverá dano algum, não haverá perigo, não haverá anseio, haverá pastos retos, e os povos andarão em paz, não haverá mais desgraça, nem morte, nem guerras, nem destruição, não haverá mais inveja. Judá não terá mais inveja de Efraim, nem Judá oprimirá mais Efraim, será pacificadores um dos outros, será uma grande bênção. E ele diz assim, depois de ver toda essa bênção que o Messias cumpriu na cruz, levando nossos pecados, e agora vai restaurar com a sua vinda toda essa terra, todo o nosso coração, tudo isso, a única coisa que nós podemos fazer diante disso é: com grandes maravilhas o Senhor tem feito. Se você conseguiu imaginar essa promessa que Ele colocou aqui para mim e para você, a minha e a sua atitude vai ser igual. Atitude do quê? De dar graças ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E essa é a proposta do nosso culto nessa noite, é nós darmos graças ao Senhor, jubilarmos com alegria e louvarmos ao Senhor que nos deu grande salvação, amém? Isso pode te animar, em nome de Jesus, a você louvar ao Senhor nessa noite? Então vamos louvar ao Senhor. Convido você a baixar a sua cabeça em reverência ao Senhor, e vamos falar com esse Deus maravilhoso, dono da salvação. Ó Pai bendito e poderoso, te louvamos, ó Senhor, porque Tu nos deste, Senhor, uma vitória que excede o nosso entendimento, que excede, Senhor, os nossos pensamentos, que é algo tão incrível, Senhor, que nós olhamos para o Teu texto e a Tua promessa e ficamos admirados, Senhor, porque olhando para a terra da forma como ela está, nós não vemos solução, nós não vemos, Senhor, esperança, mas olhando para a Tua palavra e as Tuas promessas e a garantia que o Senhor nos deu da vida eterna, por meio do Teu sacrifício na cruz, nós só podemos, Senhor, jubilarmos por causa das Tuas misericórdias que se revelam a nós. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor, Pai, que é infinito, que não acaba, que não tem fim, que hoje se manifesta com as nossas vidas aqui, com nossos pulmões funcionando, nosso coração batendo, nossos rins funcionando, nossa mente podendo estar sã e consciente, Pai, para podermos cantar com as nossas gargantas, Senhor, quão grande é a Tua salvação nas nossas vidas. Nos colocamos diante da Tua presença em arrependimento e alegre, Senhor, por mais uma oportunidade de podermos Te louvar e Te bendizer. Receba o nosso culto em forma de adoração, algo que venha, Senhor, agradar a Ti, Senhor, porque o Senhor nos fez algo tão grande, Senhor, que de certa forma queremos retribuir, mesmo que seja impossível comprar, Pai, se seja impossível, Pai, darmos alguma coisa em troca, porque o Seu preço é infinito, e o Senhor nos deu pela graça. Nós queremos, Senhor, com gratidão, Senhor, Te louvar por todos os Teus feitos que o Senhor fez no passado e que fará e garantiu para nós no futuro. Obrigado, meu Deus, Te louvamos, ó Senhor, amém e amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, a paz seja com todos. Amém. Amém.
hoje eu queria já aproveitar que estamos iniciando o ano de 2021, né? Novidade, o ano de esperança, né? Nós desejamos que nesse ano nós possamos ser livres dessa doença, né? Ela possa parar de existir, sair, né? Parar de existir. Que o ano seja de restauração das vidas, né? De quem se encontrou doente, de quem se encontrou triste porque perdeu um familiar, né? Que o Senhor possa mudar a vida dessas pessoas, né? Esse é o desejo do meu coração e eu desejo que seja também o desejo do seu coração. Hoje nós vamos falar sobre esperança e eu gosto de um texto que se encontra em Lamentações, versículo 3, capítulo 3, versículo 21, e diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Ele termina o versículo 25, ele diz assim: bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma o que o busca. E o que eu acho interessante nesse texto para mim e para a sua vida no ano de 2021 é justamente a gente lembrar que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. É porque estamos aqui no ano de 2021, que passamos bem no ano de 2020, que é uma misericórdia do Senhor. É a causa de olharmos para nós mesmos todos os dias e falar: grandes são as tuas misericórdias, Senhor, porque eu estou aqui. E o Senhor diz que Ele cuida bem dos filhos dEle. Ele tem um carinho, Ele tem amor pelos filhos dEle. E é o motivo de hoje, eu e a minha vida, nos encontrarmos aqui para dizer: Senhor, grandes são as tuas misericórdias. Trazer esse ato de bom feito, essa misericórdia e esse amor à nossa memória, e que nos traz esperança. E o texto vai dizer assim no versículo 25: Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. O desejo do Senhor, de buscar ao Senhor, de estar com o Senhor, Ele também traz um alívio para as nossas almas. Ele também traz esperança para a nossa alma. Saber que nós pertencemos ao Senhor e que podemos descansar e confiar e viver a nossa vida com o Senhor é uma esperança, até que Ele venha nos buscar. Então nessa noite eu quero te convidar a trazer à memória o amor do Senhor, a misericórdia do Senhor, lembrar que somos filhos do Rei, somos filhos do grande Deus, do grande Eu Sou, e não devemos nada o que temer, não devemos temer em momento algum. E lembrar sempre no ano de 2021, seja qualquer coisa que vá acontecer, que o Senhor está conosco e nós somos pertencentes ao Senhor. Então nada pode nos abalar. Amém? Tantas lutas, tantas dores no deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Essa é a nossa esperança. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti. Eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores no deserto, pareço estar, mas te entrego os meus temores.
Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória, Traga a memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Isso é maravilhoso. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Em ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar: o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Como é bom, Senhor. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. É muito bom. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Como é bom poder pertencer a um Deus de amor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Eu te adoro, Deus de amor. É maravilhoso a gente poder olhar para as coisas, para os dias, para os milésimos segundos se passando, sabendo que temos essa esperança de sermos pertencentes ao nosso Deus e por isso não temermos nada, porque nós entregamos a nossa vida ao Senhor, somente a Ele nós dependemos. E eu gostaria de ler agora também um versículo em Jeremias, que vem no capítulo 29 e o versículo 11, e diz assim: eu é que sei que os pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu gostaria de lembrar uma passagem da Bíblia que vai falar assim, que ainda que uma mãe que deve ter um zelo, um cuidado pelo seu filho, uma preocupação, ainda que essa mãe abandone o seu filho, o Senhor nunca nos abandonará. E esse também é um motivo de esperança, é um motivo de olharmos 2021, 2022, 2023, seja lá quantos anos nós estivermos aqui, até que o Senhor venha nos buscar e lembrarmos que nunca seremos abandonados pelo Senhor. E é essa a nossa esperança, sabermos que sempre estaremos com Ele e que Ele nunca nos abandonará. Então por isso, entregue a sua vida ao Senhor, dependa dEle, lance sobre Ele as suas ansiedades e Ele vai cuidar de você, Ele cuida de nós. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus.
coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Se renda aos pés de Jesus. Entregue a sua vida a Ele, o seu ano a Ele, os seus dias a Ele, e Ele cuidará de nós, cuidará de você. Essa é a promessa do Senhor, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Jesus. Meus momentos e os dias meus, Meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. aos seus pés, Jesus. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Nossa vida, Senhor. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Senhor, faz em nossas vidas o teu querer, ó Espírito Santo. Sabemos, Pai, que os teus planos para as nossas vidas são sempre, Senhor, planos de bem, não de mal, Senhor. Ó Pai, quebranta nosso coração para que nós possamos, Senhor, entregar a Ti, Senhor, o nosso melhor. Estar rendidos diante da Tua presença, Senhor. Estar, Senhor, todo momento presente, querendo Te buscar, Senhor. Eis-me aqui, rendido estou. Estarmos rendidos na Tua presença, Pai. Eu sou teu e tu és meu. Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, nesse ano começar esse primeiro culto do ano, Pai, esse primeiro momento de louvor neste culto que nós temos, Pai,
com o desejo, Senhor, de todos os dias, Senhor, entrarmos na Tua casa, Pai. Sairmos da Tua casa também, Senhor, entrarmos na nossa casa, Pai, sempre com o desejo de Te buscar, Senhor. Que o Senhor, o Teu Espírito Santo, Pai, possa, Senhor, estar nos incomodando, Senhor, nos lembrando todos os momentos, Pai, que o que vale, Senhor, da vida é estar nos Teus atos, Pai, no Teu caminho e fazendo a Tua vontade, Pai. Ó Espírito Santo, que nesse momento o Senhor receba o nosso louvor, Pai, como um cheiro suave e agradável ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. E as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Bom é louvar ao Senhor. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 10. Quero começar esse primeiro culto do ano com esse sermão, que foi inclusive o último que eu ouvi antes de voltar para cá, para Valparaíso, né? Então vai ser um Ctrl+C, Ctrl+V, né? A palavra de Deus é viva e eficaz e eu creio que Deus quer falar conosco. Eu quero convidar você a abrir comigo 1 Coríntios 10, verso de número 14. Um texto bem curto e eu quero ler junto com você apenas esse versículo que tem muito a nos dizer nessa noite. Amém? Se você já achou, eu quero que você fique de pé para você ler comigo rapidinho. São 6 palavras apenas. 6 palavras que nós vamos repetir junto, igual um coral. Amém? Vamos lá? Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Amém. Acabou? O tema dessa mensagem é: fuja da idolatria. O propósito dessa mensagem, a motivação dessa mensagem e o desfecho dessa mensagem é o mesmo que o tema: fuja da idolatria. Nós estamos iniciando o ano de 2021, na verdade já faz alguns dias, já está ficando até velho já, né? Mas nós temos aquele costume de no início do ano, sempre fazemos muitos planos, né? A Isabela falou no culto lá na Aricanduva, que ela faria uma lista de coisas que ela tem, né? Que ela vai pedir a Deus para que se concretize no ano de 2021, que é uma excelente ideia. Mas eu quero propor aqui para nós, nessa noite, que a gente quero trazer uma proposta de lista para você. E a proposta da lista de você colocar como meta para 2021 é: fuja da idolatria. Se nós entendermos muito bem o que significa fugir da idolatria, eu quero trazer aqui as motivações para nós fugirmos da idolatria. Com certeza vamos ter um ano abençoado 2021. Não um ano abençoado no sentido material, mas um ano de compromisso e responsabilidade como um cristão que ama o Senhor. Eu tenho visto que o tema da idolatria muitas vezes não é entendido por nós. E nós muitas vezes pensamos que idolatria são sempre aquelas mesmas ideias. Os católicos são idólatras, porque eles adoram imagens de santos. Os kardecistas são idólatras, porque eles adoram as figuras ali da história do cristianismo e tudo mais. Os idólatras são os da Umbanda, porque tem os seus santos e os demônios e tudo mais, e eles são idólatras. Mas esse texto aqui não está falando para ninguém da Umbanda, não está falando para ninguém do catolicismo, não está falando para ninguém do budismo, não está falando para ninguém dos ímpios no geral, está falando para a igreja. Isso nos traz pelo menos a sonar a antena da nossa atenção, levantar nossas orelhas para prestar atenção que muitas vezes esse recado, fuja da idolatria, é para mim e para você, a igreja do Senhor. Se nós entendemos que nós, como cristãos, adorando o único Deus verdadeiro, podemos cair na idolatria, nós vamos ficar mais atentos no nosso dia a dia, de 2021, 2022, até a consumação dos séculos.
E o texto aqui começa, obviamente, com um contexto. Ele diz, portanto. Portanto é o quê? É uma conclusiva. Ok? Então eu trago toda uma ideia e, portanto, concluo. Ele está concluindo, partindo do capítulo 10 aqui, falando para os irmãos a respeito de algo que estava acontecendo, ou melhor, tinha acontecido com os pais deles. Ou então, ele está falando para um grupo de crentes novatos, falando assim, ó, os mais velhos que antecederam vocês caíram nisso, portanto, não caiam. Então ele está trazendo a ideia de que o povo de Israel, quando estava lá com Moisés, andando, saindo do Egito, indo para a terra prometida, eles caíram em várias coisas, e uma delas, a principal delas, foi a idolatria. Vejamos, por exemplo, aqui, o versículo 10. Versículo 11. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Então Paulo traz um traçado aqui de quando o povo estava lá no deserto, eles tiveram essa queda. E ele foi escrito isso para a gente aproveitar. Para quê? Para que estando em pé, a gente possa vigiar, olhar para aquilo que aconteceu e não tropeçar na mesma pedra. Eu sempre conto aquela história famosa, né, que todo mundo aqui deve saber de cor, do tolo, do inteligente e do sábio. O tolo é aquele que vê o rapaz caindo, tropeçando e caindo no buraco, ele vai lá e cai de curiosidade, cai de novo no buraco, e no outro dia a curiosidade parece que não saciou, ele quer cair todo o tempo na mesma bobagem. O inteligente é aquele que olha o buraco, ele cai no buraco e fala assim, isso não foi uma experiência muito boa, então eu vou, calma aí, vou melhorar, vou sair dessa trajetória aqui, para mim não venha cair e tropeçar no mesmo buraco. E o sábio é aquele que Paulo está dizendo aqui, vocês que estão de pé, vigiem, para que vocês não sejam os tolos, não sejam os inteligentes, mas sejam os sábios. Essa é a proposta de Deus com esse aviso. Fuja da idolatria. É uma recomendação para mim e para você, porque ele está dizendo que eu e você, como servo de Cristo, que adora o único Deus, podemos ser aqueles que podemos anexar a Deus um atributo que não é dele. E a pergunta é a seguinte, o que é idolatria? Para começo de conversa. O que é idolatria? Sabemos que o povo caiu na idolatria, mas o que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que você atribui a alguma coisa que deveria ser somente a Deus. Então, por exemplo, se você atribui uma coisa que deveria ser somente de Deus, você entrega alguma coisa que deveria ser só entregue a Deus, você está cometendo idolatria. Se você requer de alguma coisa, uma coisa que você deveria requerer apenas de Deus, você comete idolatria. E se você oferece alguma coisa, aquilo que deveria ser oferecido somente a Deus, você está em idolatria. Então imaginemos como exemplo esses 3 exemplos que eu dei para vocês. Primeiro, você dar a alguma coisa aquilo que deveria ser apenas dado a Deus. Por exemplo, o louvor. Ele fala assim que o louvor pertence ao Senhor, não é isso? Se nós atribuímos a qualquer coisa o louvor, nós estamos cometendo idolatria, porque está dividindo a glória que Deus não divide com ninguém. Então isso é idolatria. Quando toda vez que você entrega adoração a alguma coisa que só deveria ser entregue a Deus, você está cometendo a idolatria. Se você espera alguma coisa dessa coisa que deveria ser esperada somente de Deus, você também comete idolatria. O exemplo disso é, se você espera, por exemplo, satisfação em alguma coisa, você está cometendo idolatria. Veja como é fácil cair em idolatria. A Bíblia fala assim que nós fomos criados para termos a nosso fôlego de existência e satisfação, a nossa ligação com Deus. Estava lendo um livro muito interessante que fala a respeito da origem do homem, e não só a origem do homem, mas uma antropologia do homem. Quem é o homem? E Gênesis responde para nós o que é o homem. O homem é alma vivente. A Bíblia fala assim em Gênesis que Deus soprou sobre as narinas de Adão e fez dele alma vivente. A palavra ali no hebraico é nefesh. Nefesh é ar em movimento, ou então em outras palavras também pode ser
transliterado às vezes, na Bíblia é usado também nefesh como não só o ar em movimento, mas também a garganta. O que tem a ver garganta com ar? A ideia de ar em movimento é a ideia de necessidade. Assim como nós necessitamos do ar para viver, assim como Adão necessitou do ar para viver, está dizendo que o homem, ele é algo que é necessitado. O homem é um ser, por natureza, necessitado. Por natureza, é um ser que deseja. O que significa isso? Significa o seguinte, só para você entender o que o homem é, eu não estou dizendo que o homem, em parte, ele tem vontade e desejo e necessidade, e em parte não. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o homem, por inteiro, ele é necessidade, desejo. Então significa o quê? Quando você chega e fala assim, Carla, para o seu pai, o seu pai fala assim, minha filha, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que existe uma parte da Carla que é filha dele, que precisa corresponder a ele, ou ele está dizendo que a Carla é a filha dele? Você tem a filha do seu pai, ou você é a filha do seu pai? Não tem como separar a pessoa da filha da pessoa da Carla. Por quê? Porque é a Carla. Assim nós não conseguimos separar o que o homem é em ser, no caso, necessitado, no caso de ser vontade, no caso de ser desejo, de ser garganta, porque garganta é o quê? Quando você está engasgado, o que você faz? Você põe a mão na garganta e você precisa de oxigênio, senão você morre. Não é isso? Os judeus, quando tinham fome, eles não eram igual a gente que pega, levanta a camiseta, põe a mão no umbigo e fala assim, estou com fome, né? Não, os judeus faziam o quê? Colocavam a mão na garganta, estou com fome, porque a garganta é um meio para chegar o alimento ao estômago que está desejoso. Então o homem, ele não consegue separar, o homem não é em parte desejoso, o homem é o desejo, o homem é nefesh, necessitado. E nós somos necessitados do quê? De Deus. E se nós colocamos em alguma coisa essa satisfação que não seja em Deus, nós cometemos idolatria. O que Jesus falou em Mateus 6? Ele falou assim, não juntais tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, porque não pode satisfazer, porque senão você não pode servir a Deus e a... Ele fala o nome do Deus. Você não pode servir a Deus e a Mamão. Mamão era o Deus das riquezas. Você vê que o dinheiro ali, ele está representando um ídolo, está representando uma divindade. Toda vez que nós procuramos satisfação em alguma coisa que não seja Deus, cometemos idolatria. Veja, idolatria é algo que eu e você estamos sendo orientados para fuja da idolatria. Porque o homem, ele é, como dizia Agostinho, o homem é como uma flecha lançada por Deus, a qual enquanto não pode repousar no seu alvo, que é Deus, ela vive um dilema. Qual é o dilema? O dilema meu e seu. As nossas ansiedades, a nossa insatisfação, a nossa insuficiência. Mas pastor, você disse que o homem, ele é por natureza insuficiente, no sentido de ser vontade, desejo e necessitado. Mas isso não é causa do pecado? Não. Tanto é que Deus fez Adão, homem, alma vivente, antes do pecado. Por isso existe, na teologia, existe a insuficiência pré-lapseriana, lapseriana é queda, pré-pecado, pré-queda, e existe a insuficiência pós-queda, que é o quê? Quando a seta é lançada, imagine a flecha, que Agostinho disse, ela não pode sentir paz e satisfação enquanto ela não chegar no seu alvo, enquanto ela não encontrar o repouso em Deus, ela não fica instável, ela não fica segura, ela não fica satisfeita. O problema da queda não é que agora nós somos aqueles apenas que são insuficientes por natureza, mas agora nós não só erramos o alvo, que é Cristo, mas não acertamos alvo nenhum. Então a insuficiência é essa fome, essa insaciedade que nós temos no nosso ser, que eu sempre costumo ilustrar através de um poço tentando ser tampado com rolha
de garrafa. Então, quando o homem peca, ele não está simplesmente errando o alvo, ele não está acertando alvo nenhum. Então ele vive um dilema existencial, que é esse dilema da insuficiência eterna. Isso é idolatria. Por quê? Porque ele procura buscar esse desejo que por natureza o homem é, que é insuficiente, que é desejoso, que vive de desejo. Isso não é pecado, ter desejo não é pecado. O pecado é você trocar aquilo que você deveria, que era o alvo que é Deus, para ser suficiente, você trocar por qualquer outra coisa que você acha que pode ser satisfeito. Não é isso que acontece em Romanos 1? Romanos 1 fala o quê? Fala que o homem, dizendo-se sábio, tornou-se louco. Por quê? Porque ele pegou a imagem do Deus incorruptível e transformou em imagens de quadrúpedes, répteis e coisas banais, em estátuas, em ídolos, em coisas que não têm e que não são possíveis para saciar o homem. Essa é a grande questão da idolatria. É o homem apontando para qualquer outra coisa menos em Deus. Só podemos ser satisfeitos completamente, como nós já falamos aqui em diversos cultos, quando nós repousarmos no Senhor. Só que o homem, por causa da queda, ele é igual, entenda bem, é igual a minha esposa. Quando ela tem dor de cabeça, a última coisa que ela quer é tomar remédio. O homem tem o remédio da vida, o remédio do seu necessidade interior, mas ele não quer. Ele prefere ficar com dores, ele prefere buscar outras coisas, ao buscar a Cristo, suficiente para mim e para você, para nos dar prazer eterno. Então, o problema da idolatria, o primeiro deles é que ela não pode nos satisfazer. É uma seta lançada que fica vagando, não sem destino, não só errando o alvo, mas sem repouso. Nós devemos fugir da idolatria, porque a idolatria faz do homem ser um ser incompleto. Gênesis mesmo vai dizer para nós, na criação, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Eu acho muito interessante a palavra no hebraico lá, a mais antiga, da tradição mais antiga, que tem em alguns dicionários, que ela diz o seguinte, que o homem foi criado portador de luz. Veja, portador de luz. É mais ou menos que o homem fosse um recipiente para receber luz. Ele só serve para isso. Só que o problema do homem é que ele não colocou luz lá. Uma ilustração rápida, só para a gente entender, o carro foi feito para andar, não é isso? Assim como o homem foi feito para ser portador de luz. Eu deixei meu carro parado uma semana, hoje eu tive que trocar a bateria. Por quê? Porque não andou. Não fez aquilo pelo qual o motivo, razão, circunstância, propósito foi criado para fazer. Não só, o que acontece que eu acho muito interessante, eu não sei nem explicar como, mas quando o carro deixa de fazer aquilo que ele foi criado, projetado para fazer, tudo dá errado. A bateria, tive que jogar fora e comprar outra, os pneus murcharam, e o carro ficou uma imundícia. Que coisa estranha, não é? Normalmente a lógica talvez que eu e você poderíamos pensar é o seguinte, quanto menos usar, mais novo fica, menos usado, não é isso? Mas não, quando algo que foi feito para um propósito não alcança e não atinge aquele propósito, ele se danifica mais ainda. E ainda você imagina que você use o carro para uma outra finalidade ainda. Além de não usar para o propósito que ele foi criado, você ainda usa para outro propósito. Igual eu gosto muito de ilustrar aqui também, outra vez, como você pega um alicate para usar de martelo. O que acontece? Quebra tudo. Ou você usa um martelo para usar de alicate, também não dá certo. Você estraga tudo. Então, a idolatria é isso. Ela faz o homem se estragar mais ainda. Faz o homem se iludir com aquilo que não pode saciar o seu ser. A idolatria é um engano terrível. E o mais interessante, eu quero pegar nesse ponto aqui, que é o que Paulo cita aqui no versículo 7, quando ele fala aqui, relatando sobre aqueles irmãos no deserto que pecaram, ele diz o seguinte: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. Olha, ele vai citar um texto:
o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Ele está citando aqui Êxodo 32, versículo de número 7. Abra comigo rapidamente. Êxodo, sem fechar Números, ou melhor, Coríntios. Êxodo. Trinta e dois, 7. Melhor, versículo 5. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. Se você ler esse versículo igual nós lemos isoladamente, você fala assim: tudo certo, Arão levantou o altar para o Senhor. Sabe o que estava acontecendo nesse texto? Eles tinham acabado de construir o bezerro de ouro. Sabe o que eles estão fazendo? O que Arão está fazendo? Ele está dizendo o seguinte: Moisés se perdeu, o povo tinha uma idolatria para com Moisés, tanto é que Moisés saiu, o povo então se rebelou contra Moisés, ou melhor, contra Deus, porque o Deus deles era basicamente Moisés, tanto é que Jesus, o próprio Deus vai dizer assim: esse povo é teu, fala para Moisés, não é meu, é teu. E aí, o que Arão faz? Faz então, pega os colares, os utensílios que o povo tinha, funde então um bezerro de ouro. Ele diz o seguinte: esse tirou nós do Egito. O povo, você fala assim: esse povo é maluco, como é que eles podem fazer isso? Eles acabaram de ver que não foi esse bezerro, por que estão dizendo que é o bezerro? Mas olha só, então Arão vai lá e diz o seguinte, ele levanta o altar e fala assim: esse é o Senhor. Que coisa louca. Ele está chamando o bezerro de ouro, não de Senhor no sentido Senhor, ele está chamando do nome de Deus. O mesmo nome que eles usavam para o Senhor de Israel, que livrou ele do povo do Egito, eles estavam usando o mesmo nome para o bezerro de ouro. Veja, a idolatria é uma coisa como se fosse uma praga, um vírus, que ele se aproveita da fé alheia, vamos dizer assim. Tem um nome certo para isso que eu esqueci agora. É um micro-organismo que entra mesmo na célula e ele aproveita da vida dela para poder ter sua própria vida. Eu esqueci agora, mas é um tipo vírus, né? Mas, enfim, assim é a idolatria. Parasita, muito bem. Um parasita, a idolatria é um parasita. Ela entra na fé dos judeus, que foram libertados, os israelitas que foram libertados de Israel, e eles dizem o quê? Esse é seu Deus. Eles confundem todas as bolas. Veja que a idolatria é justamente isso. Ela pode caminhar muitas vezes junto e muitas vezes trocar de nome com o verdadeiro Deus. Na verdade, trocar de nome não, trocar de figura. Nós temos muitos altares, querido, na nossa vida. Quando nós olhávamos para o mundo antigo, nós falávamos assim: aquele povo era muito supersticioso, igual disse Paulo. Quando ele entrou em Atenas, ele viu o templo de Diana, ele viu o templo que era consagrado a Zeus, viu o templo de todos os deuses gregos. Ele olhou aquilo e falou assim: veja que vocês são tanto supersticiosos. Só que hoje, esses templos, eles estão ainda de pé. Se nós olharmos aqui em Valparaíso a olhos humanos, nós olhamos e não vemos nada. Nós vemos uma igreja, igrejas, tudo bem, uma outra religião que é assim, mas na verdade, assim como dizia João Calvino, o centro dos templos pagãos estão dentro do meu e do seu coração. Ele vai dizer que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Mas essa visão de Calvino não é uma visão de Calvino apenas, é a visão bíblica. Se você abrir comigo rapidamente em Ezequiel, capítulo de número 14, versículo de número 4, ele diz assim: portanto, fala eles, ele falando aqui contra a idolatria, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, qualquer homem da casa de Israel que levantar seus ídolos no seu coração e puser tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo, ele lhe responderei conforme a multidão dos seus
Veja que não é só um ídolo, é uma multidão. E esses ídolos estão aonde? No coração. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Vários ídolos. E é isso que nós precisamos estar atentos. Não só a idolatria tira nós do alvo correto, mas a idolatria, ela nos leva para uma referência errada. É confusão total. É perder de vista a referência única. Por isso que eu quero classificar aqui 3 tipos de referências erradas que geram idolatria. A primeira delas é o alter referência. Eu não falei errado não, falei certo. Alter no latim significa outro. E referência, referência. Quando você tem uma alter referência, você está tendo uma referência no outro. Uma outra coisa alheia. Então você se baseia a sua vida naquilo que os outros querem que você seja. Então você se adequa a essa referência. Você se molda a ela. Veja que outro é plural, são vários. Posso me adequar muitas vezes e me prostrar diante do Deus da riqueza e bater continência para Ele. Você me traz o sustento. Eu tenho confiança. Eu me sinto, olha só, olha o sentimento da idolatria. Eu, quando tenho dinheiro no banco, eu me sinto seguro. Quem tem que trazer segurança para mim e para você? O Senhor. Isso é idolatria. Quando você vira para o seu trabalho e fala assim, agora eu tenho conforto. O conforto deve vir de quem? Do Senhor. Se você coloca o seu conforto exclusivamente no seu trabalho, a sensação de segurança está em você ter um trabalho, idolatria. Você está se adequando ao outro, está com referência no outro, numa outra coisa alheia que não é Deus. Mas há aqueles ainda que a idolatria não é de um outro Deus, de uma outra personalidade, de uma outra coisa, mas ele tem uma ego-referência. Se o alter é outro, ego em grego é eu. Ego é eu. Uma ego-referência é uma referência em mim mesmo. São aqueles que acham que eles são grandes o suficientes para eles serem a referência deles mesmos. Então eles se colocam a si mesmos como ídolos. Como eu sou mais eu posso ir além. Eu não dependo de você, depende de mim. O meu gosto é que importa, o seu não importa. Então eles se propagam, se colocam em pedestais e se idolatram a si mesmos. A minha mente, o meu pensamento, a minha forma de agir, a minha forma de pensar, eu sou mais eu mesmo. Essa é uma ego-referência, é uma idolatria. A idolatria do eu. É uma idolatria tola, de fato, mais tola do que a alter-referente. A alter-referente ainda se baseia, ainda que pensando e tendo a humildade de ver que nós não somos a medida de todas as coisas. Que nós erramos, que nós somos falhos. Que nós muitas vezes confundimos as coisas e tudo mais. Agora o ego referente, ele é tão cego em si mesmo, que ele não enxerga a ninguém mais a não ser a si mesmo. Ele é míope. Entende? Nada longe ele consegue enxergar, só enxerga porque é perto. O ego referente é um idólatra. De achar que sabe mais do que os outros, sabe mais do que tudo. Mas o autorreferente é uma idolatria. O ego referente é uma idolatria. Como que eu devo me guiar então? Qual é a referência que eu tenho que ter? Que são apenas uma, que pode ser em 2 palavras diferentes. Theo, referência. Theo no grego, Deus, como referência. E uma mais específica é Cristo, referência. Eu e você, como cristãos, para fugirmos da idolatria, precisamos primeiro descobrir as armadilhas que ela nos cerca, que muitas vezes é inchar o eu, ou muitas vezes encher os outros, para podermos, na verdade, esvaziar de todos nós, para olharmos para quê? Cristo é minha referência. Cristo é tudo em todos, porque dele, por meio dele são todas as coisas. Não sou eu e não é o outro, mas é Cristo. Fugir da idolatria é reconhecer a Cristo como único e suficiente Salvador. Reconhecer que Ele é que pode saciar os meus desejos. Eu, como um ser
que tenho necessidades, vontade, que sou uma garganta que precisa de ar e comida, Deus é que pode me dar o alimento eterno. É o que Isaías vai dizer em Isaías 55, se eu não me engano. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Aí ele diz: antes vinde a mim e comprai vinho e leite. Vinde a mim, comprai sem dinheiro e preço, e vocês terão satisfação. O que Deus convida a mim e a você é olharmos e entendermos que não é eu, não é os outros, mas é Cristo que pode, de fato, fazer com que nós fujamos da idolatria, para que nós podemos ser flechas atirados na direção de Cristo e repousarmos nele, para vivermos uma vida de suficiência, não por nós mesmos, mas por aquele que é suficiente em todos. A idolatria, ela tira, ela cega os olhos dos homens. Ela cega não só o que vemos dos outros, mas o que vemos em nós mesmos. Porque acabamos enxergando coisas em nós que nós não temos, como por exemplo, suficiência. Me diga alguém que é alguma coisa que não aprendeu nada de ninguém. Como você pode ser autossuficiente? Não existe autossuficiência. Esse é um engano do mais básico possível. Mas que o pecado, como eu disse agora há pouco, tem um remédio para nós, mas nós não queremos esse remédio. Qualquer coisa serve, menos esse. Fugir da idolatria. Nós precisamos olhar para tudo isso, queridos, e descobrir uma suspeita. Suspeitar de nós mesmos. Os filósofos dizem que os filósofos da suspeita é Freud, Nietzsche e Marx, né? São os filósofos da suspeita. Mas na verdade eles suspeitaram de nada. Porque a maior das dificuldades não é suspeitar dos outros, mas é suspeitar de si mesmo. Essa é a grande conclusão que nós deveríamos tomar. Eu preciso estar suspeito de quem eu sou, porque eu não sou suficiente. Eu preciso de Cristo, para que eu não me torne um idólatra. Então, queridos, o conselho de Deus para nós, 1 Coríntios, como nós lemos aqui, Deus chama a mim e a você para 2021 a estarmos mais atentos, com olhos voltados para nossas vidas, para as outras coisas alheias a nós, para que nós não caiamos nesse tolo princípio de sermos como tolos que sempre caem na mesma pedra, sempre tropeçam no mesmo erro, que é verdade de fato. Eu tive uma experiência nessas últimas férias agora que fui para São Paulo, que eu não sou corintiano, mas fui com um amigo muito corintiano e nós fomos conhecer o estado do Corinthians, a Arena Corinthians, agora Arena Neoquímica, alguma coisa assim. E eu entrei lá e eu me assustei com o que eu vi. Me assustei demais. Logo quando eu entrei, a primeira coisa que eu avistei, olhando aquele mega estádio, como se fosse de fato um templo, como eles mesmos chamam de templo Corinthians, os que trabalham lá dentro, como se fosse um zigurate. Essa é a verdade. Um zigurate que você sobe para ofertar um sacrifício. E lá eu me dei de cara a olhar tudo isso, a cogitar, pensar nessa hipótese de um zigurate. Eu vejo escrito nas paredes os 10 mandamentos do Corinthians. Vi todos os mandamentos, eu falei assim, isso está um pouco exagerado. Mas eu ainda não sabia o que vinha por depois. Ao entrar lá e começar a participar do museu, existiam ídolos ali. Existiam diversas coisas ali, pessoas que falavam assim, esse aqui é nosso herói, esse aqui é o nosso ídolo. E a palavra usada é ídolo mesmo. E isso não era pouco. Quando nós entramos nos vestiários dos jogadores ali, tinha um São Jorge muito grande ali, representando o santo por trás do Corinthians.
um baita de um Corinthians que as pessoas batiam reverência ao chegarem lá, os corintianos que estavam com a gente. Existia um cântico de louvor ao Corinthians. Certo momento lá nós estamos aqui agora entrando num lugar sagrado, a mulher dizia para nós. E agora para vocês saírem daqui, vocês não podem sair daqui sem prestar uma homenagem ao Corinthians. Então, quando eu dizer no 3, vocês todos vão cantar o hino, a nosso grito de guerra para exaltar o Corinthians. E todo mundo gritou, que é aquele famoso vai Corinthians. Não querendo puxar a bola para o Corinthians especificamente, mas todos os outros times é a mesma coisa. Ao sair dali, nós entramos e vimos ali o Corinthians. Quando estávamos saindo ali, no corredor que leva até o campo, estavam palavras dos seguintes títulos: Soberano Timão, Todo-Poderoso Corinthians, e a frase bem nítida no meio do corredor assim, entre aquele monte de desenhos de pessoas delirando, a palavra escrita assim: jogai por nós. Você vê que era termos usados de forma religiosa, usando termos religiosos para um time. A tolice da idolatria é tão grande que faz com que homens olhem para jogadores uniformizados e coloquem eles como divinos, para que coloquem um simples esporte como algo religioso. Jogai por nós, Todo-Poderoso, ó soberano Timão, invencível, e outra estava escrito assim, eterno Timão. São atributos unicamente de Deus. Soberano, todo-poderoso, eterno, são coisas que são unicamente de Deus. Quando nós colocamos esse tipo de coisa para fora, ela pode se tornar um bezerro de ouro, que nós colocamos o nome do Senhor em coisas que não são o Senhor. Assim pode acontecer, como eu conversava há pouco com um assembleano, com todo respeito à Assembleia de Deus, mas ele dizia o seguinte: se tem um lugar que tem idolatria, é nas igrejas. E ele estava especificando a igreja Assembleia de Deus, mas não é só ela, que reverencia os homens, reverencia os cantores, reverencia os pastores, reverencia os seus templos. Colocar atributos, dar a alguma coisa aquilo que é propriamente de Deus, mesmo que você não tenha um templo feito por mãos de homens, para que você possa entrar e oferecer sacrifício. Muitas vezes eu e você no dia a dia nos prostramos diante da riqueza, diante do poder, diante de algum time, diante de algum filme, diante de algum personagem, diante de alguma pessoa. Fugir da idolatria. E só é possível se eu e você entendemos que nós temos que ter a referência. Cristo, referência, deve ser para mim e para você. A idolatria nos emburrece. A idolatria é sutil e muitas vezes ela se faz do mesmo Deus que nós servimos. Por isso, a mensagem, eu quero terminar com uma última coisa. Eu já dei 2 pontos, eu vou dar o terceiro agora. Toda idolatria, ela é acompanhada de um demônio. Como eu disse, no Corinthians era o São Jorge. No Santos, por exemplo, que é o time que eu torço, vamos dizer assim, são vários santos. Por isso que é Santos no plural, não é? São Paulo é o apóstolo Paulo. E são colocados esses times como esses personagens idólatras. E o que o texto vai dizer aqui para nós é que, de fato, esses ídolos, eles não existem, mas o que há por trás deles é uma influência demoníaca. Veja comigo o texto, ainda em 1 Coríntios, versículo de número 20, 10, 20. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus, e não quero que sejais participantes com os demônios. Recapitulando, primeira coisa, a idolatria nos leva a errar o alvo. Segunda coisa, a idolatria nos emburrece, tirando a referência de Deus, colocando em outra coisa.
Terceira coisa, a idolatria é culto a demônios. Veja, o dinheiro, quem diria que o dinheiro é um demônio? Não é o papel que eu estou dizendo, não é a moeda, mas a influência por trás. Ao você depositar sua confiança e a sua tranquilidade no dinheiro, numa provisão, num salário, é um demônio. Mesmo que não tenha imagem nenhuma, mesmo que seja algo que aparentemente é neutro, existe uma influência tentando trazer, impulsionar eu e a você a dizermos que alguma coisa que não é Deus, ser chamada por nós de coisas que deveriam ser somente entregues a Deus. Então, fuja da idolatria. Esse é o conselho de Deus para mim e para você. E só podemos fugir da idolatria nos submetendo a Deus, amando a Deus e buscando a Deus, procurando em Deus saciar a nossa angústia da nossa alma, em Deus procurar a nossa satisfação, em Deus procurar colocar a nossa confiança, em Deus depositarmos os nossos valores, a nossa vida, em Deus, para que nós não caiamos em idolatria. Amém? Que fique em nome de Jesus essa palavra que mexeu com o meu coração, e eu creio que mexeu também com o seu coração, para que nos policiemos na verdade. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Ó Pai eterno, Deus bendito, queremos, Senhor, consagrar e orar ao Senhor, Pai, que o Senhor venha nos perdoar, Senhor, porque Tu sabes que nós somos idólatras. O Senhor sabe que nosso coração está cheio, Senhor, de templos pagãos, Senhor, que muitas vezes reverenciamos nossas esposas, ou no caso, outras com o marido, reverenciamos muitas vezes nosso trabalho, nossa inteligência, nossa capacidade, nossa família, nossos bens, nossas conquistas. Colocamos, Senhor, tantos atributos em coisas que nós não deveríamos colocar, Senhor, e nós queremos pedir perdão por isso. Nós queremos aprender, Pai, a ter Cristo como referência para as nossas vidas, para que não percamos o alvo, que é único, e é Cristo Jesus, nosso Senhor, que é o Senhor, nosso Deus. Nos perdoa, Senhor, e nos ajude, Senhor, a derrubar esses altares idólatras do nosso coração, da nossa mente, para que possamos, Pai, influenciados por Cristo, por Ti em nós, possamos, Senhor, viver uma vida de total dependência do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não cair em tentação. Nos livra do mal, Senhor. Precisamos da Tua graça, do Teu direcionamento, para que possamos, em consciência, viver uma vida de entrega total ao Senhor. Não nos deixe, Senhor, trocar o bezerro de ouro pelo Senhor, mas, Senhor, sempre colocar a Ti como único e sustentador das nossas almas, não porque queremos que seja assim, mas porque é. E nos ajude a entender quem somos, para a glória do Teu nome. Eu te peço isso, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nesse momento nós temos a oportunidade de honrarmos ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Te convido a depositar com alegria e satisfação a sua oferta generosa ao Senhor, porque Ele é o dono das minhas e das tuas riquezas. Não é mamão, não é o seu bolso, amém? Mas é o Senhor, que a gente possa entregar a Ele o nosso melhor. Que Deus possa colocar no seu coração, e você não venha dar por barganha, mas por alegria, no nome de Jesus. Obrigado. Vou convidar a Isabela para estar orando. Enquanto ela ora, a gente possa ofertar com alegria. Pai, quero te agradecer por este dia, Senhor, por este culto que estamos aqui. Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, tem provido sempre na nossa mesa, Senhor,
na nossa família, Senhor, tem cuidado de nós, Pai. Nós devemos essa graça, Pai, essa misericórdia somente a Ti, Senhor. Queremos nesse momento entregar a nossa oferta, o nosso dízimo, Senhor, e abençoar também a Tua casa, Senhor, os mantimentos, Pai. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor esteja abençoando cada um que está aqui, em nome de Jesus, aqueles que puderam ofertar e aqueles também que não puderam, Pai. Que o Senhor continue abençoando a gente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos despedir. Quero agradecer a Deus pela sua vida, por estarmos aqui mais uma vez. Louva o nome do Senhor, com recursos novos, né? Glória a Deus. Vamos estar orando. Alguém tem algum pedido de oração? Amém. Vamos orar pela avó da Carla. Amém? Então, abaixe suas cabeças, vamos falar com Deus. Senhor, obrigado por esse culto maravilhoso. Obrigado por receber a nossa adoração. Obrigado pela tua humildade, Senhor, em olhar e nos assistir nesse momento, Senhor, com muitas falhas, com muitos erros e até pecados, mas o Senhor, Pai, possa receber esse louvor, Pai, para que nós possamos ser, Pai, em Ti sempre, Senhor, dependentes, sempre em Ti, Senhor, devedores, sempre em Ti, gratos e sempre, Senhor, crescendo na Tua graça e conhecimento para poder Te louvar e Te bendizer da melhor forma. Te pedimos, Senhor, a Tua graça sobre as nossas vidas e sobre a vida, Senhor, especialmente pela vida da avó da Carla, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando ela, Senhor, com a Tua graça, provisão, saúde, para que ela possa, Senhor, recuperar essa saúde e o Seu nome venha a ser exaltado, Senhor. Esse é o nosso desejo, externamos na Tua presença, sabendo que só o Senhor tem poder para essas coisas, e por isso que nós colocamos diante do Senhor essa petição. Não há nenhum ídolo, não há nenhuma divindade, não há nenhum demônio, mas a Ti, porque o Senhor é totalmente poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então pedimos essa bênção, Pai, se o Senhor desejar, que assim seja feito para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador e Rei, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sobre todos nós e daqueles que professam o Teu nome, hoje e eternamente. Todos digam: Deus abençoe no nome de Jesus.